Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast de quinta-feira à noite. Então, todas as quintas-feiras, nós temos um convidado especial, onde nós falamos sobre testemunhos, falamos sobre coisas da vida, experiências, enfim, coisas que nós possamos de fato ser edificados e por que não dizer, conhecer melhor as pessoas, porque todos nós somos pessoas que temos problemas, dificuldades, lutas, vitórias, superamos desafios, temos conquistas, e por que não compartilhar isso com as outras pessoas? Por que não você parar meia horinha da tua vida e ouvir o testemunho de vida de alguém? Eu creio que é muito importante isso, a gente poder ser empático na escuta, a gente poder ter esse coração aberto para, por que não, aprender com a vida dos outros. E é isso que a gente propõe nesta quinta-feira à noite. Nós propomos isso, que você pare a sua vida um instantinho e nos ouça. E se você gostar do conteúdo, compartilha. Se você ainda não faz parte do canal, se inscreve no canal, para que de fato nós possamos levar o conteúdo à frente, levar esse conteúdo para pessoas que também precisam. E eu pergunto para você que está nos ouvindo, você ficou enfermo no ano de 2023? Eu acho que todos nós passamos por fases, por tempos da nossa vida de enfermidade. Alguns com enfermidades que são mais crônicas, ou seja, você vai passando a vida tendo que enfrentar alguma coisa diariamente. Outros têm enfermidades sazonais, que são aquelas questões que vão aparecendo conforme o clima, se é verão, se é inverno, Enfim, e tem aqueles que têm a enfermidade para a morte, que são levados, porque chegou o seu tempo também. Nós trouxemos uma pessoa muito especial aqui, vamos chamá-la de Nela, Nós chamamos de Nela aqui dentro do Ministério Batista Cristo é a Vida. E a Nela vem hoje trazer um testemunho, compartilhar da sua vida, que tem a ver com essa questão de enfermidade. Muito boa noite, seja bem-vinda, Nela. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do milagre, que Deus fez na minha vida. Quanto tempo tu está na igreja, Nela? Faz uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos? Uhum. E como é que tu chegou aqui? Então, eu cheguei já enferma, Eu tava passando por esse processo através do meu irmão, do Marquinhos. Ele tinha um grupo de amigos que sempre estavam lá em casa e eles acompanhavam, essa minha luta contra a depressão. E eles me convidavam para vir, mas como eu não fiquei meio que inconsciente, assim, eu não tinha muita noção, não saía em público. E um dia eu resolvi vir. Vim com eles, Eles foram me buscar lá em casa e a partir desse dia eu nunca mais parei de vir. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. A doença, a tua enfermidade era a depressão. E quando você iniciou tua fala, tu disse que você vive um milagre. Você quer contar pra gente como é que foi essa trajetória? Primeiro, vamos lá, vamos fazer por partes, O que te levou à depressão? Segundo, o que te tirou da depressão? O que me levou à depressão? Então, são muitos fatores, não tem um motivo exato. Mas eu acredito que ao longo da vida da gente tem escolhas que a gente faz e tem coisas que chegam pra gente que não é a nossa escolha. Mas na minha infância sempre fui muito nervosa, assim, me mordia muito. E sempre fui uma criança, mais nervosinha, o pessoal chama. E quando eu tinha 15 anos, eu perdi uma pessoa muito próxima e me desestabilizou, E ao longo da minha vida também, na infância ali, eu tive algumas perdas inesperadas de morte. E eu nunca consegui... De parentes pessoas que ali muito familiar. Próximas. E eu não consegui lidar com essa situação. Só que eu sempre levei uma vida muito, muito ativa. Eu nunca parei a minha vida. Tu cresceu numa família funcional, pai, mãe, direitinho? Pai, mãe, sim. Todos cristãos. A família da minha mãe toda é de pastores, de ministros. A família do meu pai não é cristã. Ele sempre foi o único cristão. Mas daí com 15 anos eu tive uma perda assim inesperada. E daí com 15 anos também a gente veio embora. A gente é de uma cidade do interior. A gente veio embora pra Sapiranga. Qual cidade? Tenente Portela. Lá na fronteira. Sim, já ouvi falar. A gente veio embora pra Sapiranga. E daí ali eu trabalhava o dia todo e estudava de noite.
Então eu não tinha um tempo assim, né? Ali a gente... Não ficava ociosa. Não. E depois a gente veio embora como eu fazia faculdade em São Leopoldo, a gente veio embora pra Novo Hamburgo. Ah, tu tem que formação, qual é a tua formação? Eu não sou formada ainda. Não formou ainda? Não formei, vou formar. Mais do que? Letras, português e inglês. E daí ali eu comecei a ter os primeiros sintomas. Na faculdade ali, no trabalho e na faculdade. Eu não conseguia mais ir sozinha, não conseguia mais acompanhar os colegas. Essa faixa etária era de 15, 16, tu diz? 18. Já era 18 anos. Uhum. E daí eu trabalhava numa empresa também, e era bem puxado, assim, o trabalho. Eu trabalhava no saque que tinha naquela época, né? Então era um trabalho bem complicado com o pessoal, enfim. E ali eu comecei a apresentar os primeiros sintomas. Daí eu fui afastada a primeira vez, a empresa me afastou, porque eu comecei a ter crises epiléticas. E assim, eles não me diagnosticaram a primeira vez com depressão. Primeiro era por causa dos ataques. Sim. Só que daí começaram a ser frequentes esses ataques. E daí eles me afastaram por ansiedade, depressão. E eu fiquei, ao todo, acho que uns 3 anos afastada, assim, indo e voltando. Nos últimos 2 anos, aí eu fui diagnosticada com depressão crônica. E foi nesse período que eu fiquei praticamente só na cama. Eu não comia, não tomava banho, não me alimentava. Nossa. E nesse período daí foi que eu tentei tirar minha vida. Eu tentei tirar a vida por 5 vezes. E a última faz pouco tempo, assim. E na 4ª vez eu tive uma overdose de medicamentos. E daí foi na 4ª vez o meu irmão disse, não, chega. A gente precisa solucionar isso. Aí foi quando eu já congregava aqui no MBCV, eu já era membra. E eu comecei a buscar ajuda, assim, de pessoas, membros internos, assim, que não eram pastores, não eram nada, assim, eram membros. E foi ali que eu comecei a melhorar, sabe? Começou a criar vínculos, amizades. E aí eu entendi a importância do servir. Eu servia em quase todos os ministérios. Onde tinha uma oportunidade, eu me voluntariava. Sim. Eu estava sempre por aqui. Era no Ministério Infantil, era nos jovens. Sempre estava por aqui. E ali Deus foi me curando, sabe? Eu conheci pessoas que foram me orientando, foram me conduzindo até Jesus. E eu me apaixonei pelo ministério, me apaixonei pela palavra. Sim. E Deus foi me curando. É uma coisa interessante isso, né? Porque as pessoas, às vezes, quando elas chegam num determinado ponto, eu acho que a depressão ela é muito propícia para isso. Parece que a pessoa perde o domínio da mente. E aí começam a vir aquelas sugestões do inimigo. E você vai se entregando, né? Não sei, eu penso que seja assim, porque de fato nela, eu estava pensando isso esses dias, eu fui uma pessoa que eu já passei muita coisa nessa vida. Meu Senhor, eu sempre digo que eu já vivi umas 3 vidas, porque eu sou muito intensa, faço muita coisa e eu sou muito pioneira, eu gosto de começar coisas, de enfrentar coisas novas, né? E por conta disso, automaticamente, tu vai tendo as tuas dificuldades, as tuas lutas também, né? Mas isso foi uma coisa que nunca passou na minha cabeça nela. Sabe assim, por mais que eu chegar a ponto, assim, no fundo do poço, como a gente diz, né? Nunca passou pela minha cabeça tirar a minha vida, né? E sendo que uma boa parte disso aí eu vivi não sendo cristã. Então, vamos falar sobre pessoas que estão nos ouvindo e que talvez hoje elas estejam passando por um tempo da vida similar ao teu. Como que tu diria? O que tu diria para essa pessoa? Onde que ela pode começar a mudança na vida dela? É engraçado que Deus tem colocado pessoas bem diretas, assim, com esse problema ultimamente na minha vida. E essa semana eu tava conversando com uma amiga que tá passando por esse processo e ela me perguntou como que eu saí. Primeiro, buscar ajuda. A gente não tem força. As outras pessoas têm que nos conduzir. E eu até falei pra ela, olha, o servir é
primeira coisa, porque quando a gente supre a necessidade ou vê a necessidade do outro, aquilo ali vai nos fortalecendo. Porque a depressão, ela é uma dor na alma. É a pior dor que existe, eu acho, que eu já senti. Tu não consegue... Por exemplo, se eu te dissesse qual é a causa, tu não sabe dizer a causa. É uma série de situações que aconteceram que te levaram até aquele ponto. Sim, é uma dor invisível, sabe? Não tem como explicar a dor, porque quando tu perde alguém, assim, que tu vive aquilo, tu sabe a causa daquilo dali, né? A saudade, a depressão não, tu não sabe explicar de onde que veio, o que você tá sentindo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então... E algumas pessoas, desculpa te cortar, mas até diziam que a pessoa que ela tá com algum sintoma, não aquela que você já está diagnosticada, mas quando a pessoa começa com os primeiros sintomas de depressão, ela parece que tem desânimo da vida, né? Ela parece ser preguiçosa, não tem prazer, não quer fazer nada. Inclusive ela é taxada, né? Você é uma preguiçosa, você não quer fazer nada. Mas, na verdade, em muitos casos, a pessoa já está apresentando sintomas de depressão. Às vezes pode ser que não, né? É outro tipo de transtorno, mas a depressão a gente consegue perceber, sabe? Que tem alguma coisa... Quem tá vivendo... consegue perceber, sabe? Que tem alguma coisa estranha. Porque não é normal você ir ter uma dor... Isso é bem engraçado que a gente começa a ter umas dores que quando tu vai fazer o exame você não tem nada. Eu lembro que eu vivia, era dor nos rins, pedra nos rins, mancha no pulmão, e né, era tratado com medicamento e tudo, mas quando fazia todo o tratamento não era nada. Sim, era dores invisíveis, sabe? Então é um conjunto de coisas, mas quem tá se sentindo ou apresenta algum desses sintomas, o meu conselho é procure ajuda primeiro a sua, sabe? Reconhecer que, não que você tá doente, mas que você precisa de ajuda. E eu tenho uma oração muito específica, sabe? E eu ensino para as pessoas. Pode falar aqui. Eu comecei a orar, Senhor, apresenta a mim os seus amigos. Porque, não que os nossos amigos que a gente tem não podem nos ajudar, mas tem pessoas que são capacitadas por Deus, são capacitadas, né? São estudadas para isso. E essa oração começou a se concretizar na minha vida. Me diz de novo que eu não entendi muito. Senhor, apresenta a mim os seus amigos. Os amigos de Jesus! Exatamente. Que legal, que lindo! E é tão legal assim que o Senhor começou a colocar pessoas na minha vida. Tanto aqui no MBCV quanto fora, sabe? Que foram me orientando e me conduzindo. E eu comecei a ter uma sede muito grande por Deus. E eu conheci um Jesus que eu nunca tinha visto. Porque até então, né, eu conheci o Jesus dos meus pais, dos meus tios, né, daquele convívio. E eu fui conhecendo um Deus que eu nunca conheci. Porque aí tu teve uma experiência pessoal. E esse é um grande... É até bom a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes quando a criança ela nasce, cresce dentro de uma família cristã, todo mundo acha que ela é automaticamente cristã. E não é verdade. É necessário ter uma experiência pessoal com Jesus. Né? E foi isso que aconteceu contigo. Tu teve uma experiência pessoal. Hoje eu consigo ver, sabe, que era a mão do Senhor. Em tudo eu consigo ver que era o Senhor conduzindo, sabe? Eu tive a oportunidade de evangelizar para tantos médicos. Sim. Tive a oportunidade de conduzir, Deus dando psicólogas que não eram cristãs, sabe? Chegou uma etapa que elas diziam para mim, eu não tenho mais o que fazer. Tu tá quase, né? Tá quase me ajudando. E eu tinha a oportunidade de apresentar Jesus, sabe, para elas. E em todo lugar que eu ia, eu, né, falava de Jesus, só que eu não entendia por que o Senhor não me curava. E, né, eu orava. Eu sempre gostei muito de orar, eu orava por pessoas, tinha nos hospitais, ali onde eu tava, e eu sempre me questionava, Senhor, por que o Senhor não me cura? E um dia ele falou comigo que ainda não era o tempo, que... né, ele estava preparando o meu coração, que eu acredito que a cura também, o Senhor prepara o nosso coração para receber. Porque enquanto a gente está machucado, enquanto a gente está ferido, a cura, o milagre não acontece, né? E Deus, ele foi preparando de uma maneira, assim, extraordinária. Hoje eu posso dizer que eu vivo na plenitude aqui na Terra. Vivo uma vida plena inteira com o Senhor. E eu até falei no outro vídeo que eu gravei que por muito tempo a minha oração foi, Senhor, me leva de volta para casa.
porque eu não queria mais viver. Hoje a minha oração é: me leva de volta para casa, mas com a vida plena que eu tenho aqui no Senhor. Conseguiu superar e ainda aceitar que nós temos um período na Terra. Mas quando você teve essas tentativas, né, de tirar a sua vida, isso foram coisas conscientes? Assim, ó, você tomou a decisão, agora, hoje eu vou fazer isso porque eu não quero mais viver? Ou você se sentiu compelida e aquilo foi simplesmente acontecendo? Não, eu não acredito que alguém tira a vida de forma consciente, sabe? Você fica num nível assim de... Você não tem consciência, não fica ciente do que tá acontecendo à tua volta. Pra mim, eu só queria acabar com a minha dor. Na verdade, não queria acabar a tua vida. Isso. Na verdade, tu queria acabar com a dor. Com a minha dor. Mas... A dor não de física, a dor emocional. Isso, emocional. Uhum. Exatamente. Não era por alguma coisa específica, assim, era pra tirar a minha dor que eu sentia. E eu sabia que, né, o suicídio... eu sempre fui cristã e eu, antes de fazer qualquer coisa, assim, ou depois eu dizia: Senhor, eu sei que isso é pecado, mas hoje eu tô sentindo isso. Uhum. Hoje o meu desejo é isso. Uhum. E passava mais aquele período, eu conseguia vencer. Só que isso foi por muito tempo, isso ficou na minha mente. Eu mesmo congregando aqui, mesmo conhecendo a palavra. Uhum. Isso foi muito latente, assim, né? O inimigo usou de todas as armas, assim, pra tentar tirar a minha vida. E não conseguiu, né? Eu fui aprendendo a blindar a minha mente, fui aprendendo a orar. Eu entrei para o Ministério da Intercessão, primeiro dos jovens, eu fui aprendendo a orar, fui declarando a palavra, fui comendo, assim, as ministrações, tanto do apóstolo, fui observando as pessoas e aprendendo com o testemunho das outras pessoas. Eu era de um grupo de terapia em conjunto, e ali na pandemia, foi ali que começou a minha cura. Porque eu comecei a ver pessoas... destruída, sabe? Pessoas com problemas muito maiores que o meu. E eu dizia: Senhor, me perdoa. Porque a minha dor é tão pequenininha perto da deles. Sim. E ali eu fui conseguindo entender, sabe? Fui compreendendo, fui procurando mais ajuda e fui melhorando. Uma vez eu fui buscar um conselho também de uma situação, e a pessoa que me aconselhou disse o seguinte: quando você estiver vivendo um momento de dificuldade, de luta, de batalha, ajude os outros. Porque o ajudar aos outros, além de você estar sendo uma bênção na vida dos outros, você vai entendendo que existem pessoas que têm mais necessidades que você. Você vai vendo as outras realidades e você automaticamente vai vendo: eu sou tão pequenininho, e sendo pequenininha eu posso ajudar outra pessoa, e isso vai superando. Mas assim, ó, história linda, né, Nela? História de superação linda. Eu acho que tu trouxe hoje muitas chaves, muitos pontos que as pessoas que estão nos ouvindo, talvez você tenha passado por um evento traumático, porque normalmente essas questões acontecem depois de um evento traumático, né? Então, como tu falaste, a perda de uma pessoa que para ti foi muito importante, fez com que tivesse gatilhos, né, mais fáceis, né? Então as pessoas, quando elas passam por momentos traumáticos, e talvez você que está nos assistindo passou alguns anos atrás ou recentemente por algum evento traumático e esteja vivendo esse momento difícil, mas a Nela trouxe aqui, ó, em primeiro lugar, reconhecer que precisa de ajuda. Ninguém é ilha. Nós precisamos uns dos outros. E existe uma palavra que eu gosto muito de falar, que é: a fé é contagiosa. Quando uma pessoa está muito ruim, ela não está bem, ou ela está perdendo a fé, a pergunta que eu faço é: com quem que tu está andando? Porque as pessoas que a gente anda, elas podem nos levantar, ou elas podem nos derrubar. Então, a fé é contagiosa nesse sentido. Se eu souber escolher minhas amizades, e foi o que tu fizeste, foi atrás de amigos, né? Então, os teus amigos te ajudaram a superar, porque a fé é contagiosa, né? Aí eu repito a oração que tu falou, que eu achei maravilhosa: Senhor,
Me ajuda, Apresente a mim os teus amigos. Olha, gente, que oração sábia. Senhor, apresente a mim os teus amigos. Talvez você esteja vivendo num momento hoje de solidão, de angústia e de dor na alma, conforme a Nela falou. Faz essa oração hoje, Senhor, apresenta a mim os teus amigos, né, para que você possa ter pessoas ao seu redor que levantem você da onde você está e te conduzam até a presença de Jesus. Outra coisa importante que a Nela elencou aqui nessa noite, ela serviu. Ela procurou uma igreja e ela se envolveu com a igreja. Né? Esse envolvimento em ajudar os outros, né, Nela? Eu creio que ele seja fundamental, né, para que você possa se libertar desse transtorno que você está vivendo. Né? E eu creio que essa fala da Nela, né, hoje ela vive em plenitude, porque ela compreendeu. Ela compreendeu o tempo dela, ela compreendeu que existe um início, meio e fim, e ela compreendeu que ela não é dona da vida dela. Lindo, lindo, lindo testemunho nela. Quer deixar mais alguma palavra? Nosso podcast é rapidinho, mas eu creio que ele vai ir certeiro para alguém que está precisando nessa hora. Eu gosto muito de um ditado do Brennan Manning. É um escritor cristão que ele fala: se deixe ser amado por Deus do jeito que você é. Porque ninguém é do jeito que gostaria de ser. Todo mundo tá dando o seu melhor. Uhum. Então, Deus te ama do jeito que você é. Não importa o que você tenha feito de errado ou o que os outros tenham feito para você. Deus tem o poder de restaurar o teu coração, de curar a sua mente, seu inconsciente. E você também, assim como eu, pode viver uma vida plena no Senhor aqui na Terra. Em nome de Jesus. Que legal! Então tá, muito, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. E você, se você foi edificado, compartilha isso. Talvez você esteja aí dentro da sua parentela, dentro das suas amizades, né? Alguém que está precisando da sua fé, da fé que contagia, né? E aqui está um testemunho de alguém que superou, de alguém que cresceu e que hoje tem uma vida plena. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima!